Graça e paz, povo de Deus. Boa noite. Muito friozinho por aí. Aleluia. Vamos iniciar então o culto neste momento, convidando você que já está aí conosco para estarmos juntos nesse tempo. Aleluia. Bem-vindo você que está começando aqui conosco. Tivemos um probleminha aqui na nossa impressora, mas já estamos solucionando. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Bem-vindos. Fernanda, oi Fer, bem-vinda. Graça e paz. Pouquinho frio, né, Fer? Na rua deve estar frio, hein? Acabei de falar pro pastor agora, depois do culto, vamos dar uma voltinha comigo de carro aí na rua, que eu tô precisando sair um pouco para ver a rua. Irmã Ana Lúcia, bem-vinda também, querida. Mãe Elvira, paz, minhas amadas. Você vai ouvir barulhinho da impressora aí, mas já vai passar já, viu? Estamos imprimindo aqui, né? Ela Tá saindo do forno tá aqui. saindo do forno, né? Quentinho, com esse frio, hein? Vamos iniciar dentro de minutos. Amém. Tudo em ordem. Glória a Deus. Amém, queridos? Tudo bem com vocês? Hoje aquele friozinho, né? Bem gostosinho. Hoje a noite promete, né? Um chazinho com pipoca e muito love. E cobertor também, né? De orelha. Bastante, né? Vamos iniciar nossa palavra hoje? Vamos lá. Quem está com sua espada, com seu celular, vamos abrir o livro de Cantares. Cantares, né? Essa semana eu li muito Cantares. Eu acho que eu fiquei mais apaixonado ainda, viu? Olha aí, casais. Aproveita a oportunidade e lê o livro de Cantares, viu? Fica mais romântico. Ana Paula, bem-vinda. Salete Barros também conosco. Vamos lá então. É Cantares 8, 7. A palavra diz: as muitas águas não poderiam apagar esse amor. Muitas águas não poderiam apagar esse amor. Nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por esse amor, certamente a desprezaria. Olha só, hein? Que amor, hein? Que amor. Eu pergunto aqui, né? Qual é o valor desse amor? Olha aí para tua, né? Um dos cônjuges, olha aí um para o outro aí. Qual é o valor desse amor? Qual é o valor? Será que ele tem preço? Tem valor? Já imaginou ou não? Aproveita esses 10 segundinhos, aproveita. Se ele tem valor ou não tem, né? Por quê? Ele não tem nenhum preço, não pode. Porque ele é um presente de Deus. E o presente de Deus, queridos, não tem valor. É incalculável, né? Ele é incalculável, né? Sim. Então, queridos, aqueles, né, que estão aí em casa, nessa quarentena, né? Aproveitam, queridos. Aproveita esse amor. E esse amor é que Deus está te dando hoje. Aproveita ele, né? Esse presente de Deus. E tudo que vem de Deus é perfeito. Não esqueça disso. Tudo que vem de Deus é perfeito. Amém. Então, o amor que o Senhor te deu, aproveita. Amém? Vamos orar. Vamos pedir para que o Senhor
venha restaurando mais e mais esse amor, para que nós, como família, podemos usufruir dele. E não é só no casamento, né? Mas em todas as áreas. Precisamos aprender a amar com o amor de Jesus e exercitar esse amor em todo o tempo. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui agora nesse momento em Tua presença, Senhor Deus, para que agora esse culto que vai se iniciar, Senhor Deus, Amém, Jesus. queremos colocar em Tua mão, Senhor Deus. Jesus. Sabemos, Pai, que o Senhor estará agora em todos os lares, Senhor Deus, que estão agora Deus. na Sua presença, Visita, Senhor Deus, Senhor, Pai. cada coração. O Senhor vai visitando a cada um, Senhor Deus. Passa a Tua mão, meu Deus. Livre, Senhor Deus, de todos os pensamentos que não são do Senhor, meu Deus. E eu quero, Senhor Deus, que muitos testemunhos, Senhor Deus, ainda ouvirei, Senhor Deus, o que o Senhor tem feito nesses lares, Senhor Deus, que o Senhor venha restaurando, Senhor, a cada um, Senhor Deus, que o Senhor venha dando sabedoria, Senhor, a cada um, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém. Bem-vindos vocês que estão aqui conosco, Dulce Tenca, Patrícia, Wanda Rizzi, minha amiga da faculdade, bem-vinda, amiga. A Márcia, minha aluna, José Carlos, também amigo de infância, Elaine, lá de Maceió, Ana Paula Lima, não sei se essa Ana Paula é de Recife, mas tem alguns que a gente não consegue verificar aqui no momento. Noêmia Chus, também bem-vinda, minha amada, Salete Barros, Andrigo, cada um de vocês que está aqui conosco, são bem-vindos em nome de Jesus, irmã Rita, Michele, cada um de vocês que estão entrando neste momento, são bem-vindos em nome de Jesus. Bom ter vocês aqui e que certamente nós seremos ministrados por Deus, nós seremos alcançados pelo poder de Deus. Vamos refletir um pouco mais sobre essa palavra. Permanecemos ainda na quarentena, permanecemos ainda em casa. E agora eu acabei de mencionar aqui que eu disse para o meu esposo, a hora que acabar esse culto, vamos dar uma voltinha de carro comigo na rua, que eu estou precisando sair um pouco. Eu nem vou dizer que é para ver gente, porque provavelmente eu quase não vou ver ninguém. Mas para poder sair um pouco, ele já está me citando, ó o cata velho. Mas para poder respirar um pouco o ar, sair um pouco daqui de dentro, claro que sem descer do carro, né? Mas é importante tudo isso, há um propósito em tudo isso, vamos crer na provisão do Senhor, em melhores dias, naquilo que o Senhor está por fazer e continuamos em oração, firmes em oração. Sim, Ana Paula de Recife, bem-vinda, minha querida, saudade de você, viu? Então é importante demais nós estarmos focados no propósito hoje, que é de estar em casa e de ter todo o cuidado com a nossa saúde, com as nossas vidas, com a saúde dos nossos, com a higienização do corpo, da casa e claro que do espírito, né? Fabrício também, bem-vindo, querido, aqui conosco. Então hoje nós temos um tema assim bem gostoso de falar. É um tema que vai avaliar as nossas vidas hoje. E ele se chama Ele, o Bom Pastor. Nós vamos falar um pouquinho do bom pastor e das práticas de cada um de nós como ovelha. Como é que nós vivemos como ovelha, junto desse pastor. E vou falar um pouquinho, antes de falar sobre o bom pastor, eu vou falar um pouquinho da ovelha. Quem é a ovelha? Fique tranquilo que eu não vou falar de ninguém, não. Viu? E ovelhas que estão aí. Vou falar da ovelha de fato, da ovelha, o animal. É claro que toda a palavra hoje é direcionada, baseada na ovelha, o animal, mas trazendo para as nossas vidas espirituais. Quero pedir que você ainda baixe a sua cabeça e vamos orar mais um momento. Deus poderoso, nós te agradecemos por mais este momento, este culto, na sua presença. Pedimos, ó Deus querido, que o Espírito Santo que está em nós, que está no nosso meio, possa direcionar essa palavra e que ela possa, Senhor, chegar aos corações de cada um frutíferamente,
produzindo resultados, produzindo mudanças, transformações em cada um de nós. Fala conosco, nos conduza. Eu repreendo todo o cansaço, a distração, tudo aquilo que possa nos tirar do foco. Em nome de Jesus. Amém. Quero pedir que você se esforce para estar conosco durante a palavra toda. Não saia no meio do caminho. É bom a gente fazer o fechamento dessa palavra. Bem-vinda também, Rosimar Vissoto, que está aqui conosco. Bem-vinda, minha amada. Pelo sobrenome é parente da Alessandra Vissoto. Posso estar enganado, mas acredito que sim. E bem-vindo a cada um de vocês. Vamos passar então a palavra. Henrique Araújo, olha que honra! Bem-vindo, meu querido. Bom ter você aqui, viu? Olha, já estamos com muitos jovens aqui, hein? Glória a Deus por isso. Bem-vindo aí a todos vocês. Então eu vou falar um pouquinho, vou esboçar um pouquinho a respeito da vida da ovelha. Ela é um animal, a ovelha, ela só é chamada de ovelha, a fêmea, e quando ela é adulta. Na fase adulta é que ela passa a ser chamada de ovelha, ok? E ela geralmente é muito dócil, é muito tranquila, é muito fácil de lidar com ela. Importante verificar isso. Nós somos ovelhas do aprisco do nosso Senhor. E como é que nós temos sido dentro desse aprisco? Como é que nós temos permitido ao Senhor lidar conosco? Aqui, a definição do animal, ovelha, diz que ela é muito dócil. Será que nós temos sido assim? Nós temos sido submissos ao tratamento de Deus nas nossas vidas? A maioria dos ovinos vive em áreas montanhosas, áreas secas. Elas gostam muito de viver em montes, em lugares altos, áreas secas, né? E tem por volta de 1.400 espécies no mundo. Mas aqui no Brasil nós temos apenas 13 espécies de ovelha. Geralmente a fêmea ela dá à luz a um filhote, mas pode chegar a 3. E a gestação dura por volta de 150 dias. Então, enquanto uma vaca cria uma vez ao ano, a ovelha cria 2 vezes ao ano. E a expectativa de vida deste animal é por volta de 20 anos. Dura bastante a ovelha, né? O comprimento dela é por volta de 1,5 m e o seu peso varia de 70 a 200 quilos. Outra coisa importante na ovelha. Na natureza, ela é muito ágil e se adapta muito ao lugar onde ela é colocada. Bem-vinda, Nádia, querida. Como é que nós, como ovelhas do rebanho de Jesus, temos agido no lugar onde Ele nos colocou? Será que estamos realmente sendo colocados ali, entendendo que é por Ele, para fazer a vontade dEle? Será que nós temos entendido o agir de Deus onde nós estamos plantados hoje? Bem-vinda também, Josi, minha amada. Será que tem sido para nós claro que nós estamos num lugar porque o Senhor nos colocou? Há um propósito nas nossas vidas ali. Ele nos trouxe para aquele aprisco para nos juntarmos a outras ovelhas com um propósito. As ovelhas, elas produzem lã em todo o tempo. Em todo o tempo. Quanto mais ela é tosquiada, mais lã ela produz. Mas as lãs de qualidade nas ovelhas são nas ovelhas mais velhas. E a palavra de Deus diz que os mais idosos são os que têm mais sabedoria e que os jovens devem ouvir aos idosos. E às vezes a gente reclama um pouco, mas tá muito velho, tá muito ranzinza, fica falando a mesma coisa. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos tratar com respeito a melhor idade, o idoso, aquele que é mais velho na fé, aquele que está mais tempo servindo ao Senhor. E olha essa ovelha, olha que interessante, nós estamos vendo assim as características da ovelha de fato e a característica do animal ovelha. Aonde nós nos encaixamos aí? Será que nós temos nos envolvido de fato e nós temos entendido o propósito de Deus aonde Ele está nos colocando? Então,
A ovelha, quando ela vai ficando com mais idade, a qualidade do seu pelo é muito melhor, da lã é muito melhor. E quanto mais é colhida, mais ela fica bem, mais ela vai tendo qualidade. Amém? Glória a Deus por isso. E importante também, nós percebemos que ela não para, a ovelha não para. Ela não para de ruminar, ela é ruminante. E hoje eu fiquei estudando essa ovelha o dia inteiro. E a ovelha, ela passa por volta, pastor Isaac, bem-vindo, querido. Ela passa por volta de 8 horas ruminando tudo que ela come. Por quê? Porque ela tem, na realidade, o estômago, né? 4, né? Estômagos, ela come e ela passa à noite, principalmente, ela come e ela fica com o abdômen muito cheio. E às vezes, essa ovelha pode se esbarrar uma na outra, no meio das outras, cair e se ferir, porque o estômago está tão pesado, tão cheio, que ela fica por volta de 8 horas ruminando o alimento, e se ela não for levantada, ela pode começar a comprimir a respiração, os pulmões, por conta, a via respiratória, por conta do estômago, do peso do estômago. Então ela precisa ser levantada. Por isso que muitas vezes, quando as ovelhas caem, o pastor está atento, ele precisa estar atento e ir em busca e levantar essa ovelha. Não é tempo de mostrar para ela, você comeu muito, por isso que você caiu. Você não se cuidou, por isso que você caiu. É tempo de levantar essa ovelha, de colocá-la de pé, para que ela se mantenha de novo no meio do grupo, do rebanho. E a ovelha em si, ela está sempre produzindo. Ela está sempre produzindo. Não é necessário que o pastor diga para ela, está na hora de você dar lã. Como é que é? Você não vai agir? Porque a ovelha, ela nos fornece o leite e a carne e a lã, que é muito preciosa. Mas o que é importante nós percebermos? Que ela está sempre ativa junto ao rebanho. A ovelha tem sempre uma atividade a desenvolver. Não é necessário que o pastor diga para ela, você não percebe, tem algo para ser feito, você não produziu lã, você não deu resultados, você não está frutificando. Não, ela sabe do compromisso dela e ela está sempre pronta, é natural dela. Ela não precisa de nenhuma técnica, de nenhuma nova estratégia, de nenhum novo ambiente e de nenhuma melhor condição. Ela simplesmente se doa para fazer o melhor, para dar aquilo pelo qual ela tem. Porque é importante, nós percebemos, inclusive, que a ovelha, ela tem dons e talentos. E se ela tem dons e talentos, é porque o Senhor concedeu a ela. E se o Senhor te concedeu dons e talentos, eu tenho certeza que você tem muitos dons e talentos, que você saiba usá-lo. E o que é importante, a ovelha, ela entende o princípio de transbordar na presença do Senhor, de investir em outras vidas, de ganhar outras vidas, de multiplicar aquele rebanho. Por quê? Porque a ovelha em si, é ela quem gera a outra ovelha. É a ovelha quem gera outra ovelha. É a vaca quem gera uma outra vaca. É o bezerro que depois se torna vaca. A ovelha é da mesma forma. Então nós precisamos entender qual é a nossa missão no meio do rebanho, como ovelha. Como é que nós temos produzido? O que de fato nós temos produzido? Nós fazemos parte desse rebanho de Jesus. Nós somos ovelhas desse aprisco. E os dons que o Senhor concede e os talentos a cada uma das ovelhas é para Ele. Foi Ele que concedeu. Nós somos obras da criação de Deus. A ovelha também é obra da criação de Deus. E se o Senhor nos concede talentos, não é para estar à disposição de servir a qualquer um, mas é primeiro servir a Ele, especialmente a Ele. Então, que possamos priorizar os nossos feitos, que possamos priorizar tudo que nós temos conquistado, que possamos priorizar todos os talentos que Deus colocou nas nossas mãos. Às vezes a gente olha para uma pessoa, um exemplo assim muito fácil. Nós estamos
aqui na quarentena, mas a gente tem alguns projetos de começar um curso lá na igreja de artesanato e algumas coisas que a gente quer iniciar o trabalho, tanto em Americana quanto em Paulínia. Mas o que é que nós precisamos? De pessoas com esses talentos para irem lá auxiliar, junto ao rebanho. Então, essas pessoas que também são ovelhas, mas que está disponibilizando o seu talento para que o Senhor possa usá-la para a glória dele. Permita que o Senhor use aquilo que ele concedeu a você. Permita que o Senhor coloque em você a capacitação para ser usada para ele, para o reino dele, para a glória dele. E é importante porque às vezes nós recebemos tantos elogios porque temos tantas capacitações e talentos e fazemos coisas boas e bonitas e gostosas, e às vezes a pessoa fala: puxa, mas você é muito talentosa. Não se esqueça de quem te deu esse talento. O que você vai fazer com isso? O que você tem feito com os talentos que o Senhor colocou nas suas mãos, no reino dele? Você tem pensado nisso? As ovelhas com esses 2 talentos, com aquilo que ela fornece, ela faz e faz e faz. Não pergunta quando, não pergunta por quê, ela simplesmente identifica o que tem para ser feito e faz. Importante. As ovelhas, elas não comem qualquer coisa. Elas gostam de se alimentar de ervas, de pastagens verdes, frescas, diferentes do bode. O bode é aquele que cata lixo, que come lixo. Ele come tudo que ele acha, ele fica o tempo todo procurando. Meu avô tinha um bode quando eu era menina e eu me lembro disso. Ele era destruidor, ele passava igual um rastelinho assim, ruminando tudo que ele encontrava. Então o bode é aquele que come lixo, que se alimenta do lixo. A ovelha não. A ovelha, ela se alimenta de alimento fresco, de alimento verdinho, de alimento de qualidade. Por isso deve haver uma preocupação com o pastor de alimentar as suas ovelhas, de trazer uma palavra de ânimo a essas ovelhas, de trazer uma palavra de entendimento a essas ovelhas. Lembrando também, eu acredito que tenhamos pastores aqui, não estou conseguindo focar todos, mas que tenhamos pastores aqui ouvindo. Lembrando que as ovelhas não são nossas, gente, ó. Eu sou pastor da igreja, essas ovelhas são minhas. Não. As ovelhas são de Jesus, exatamente dele. Cada ovelha, inclusive nós somos rebanho, somos parte também desse rebanho de Jesus. Mas fomos levantados por ele para cuidar desse rebanho. Temos responsabilidades nesse rebanho. Temos que cuidar com amor, temos que cuidar com misericórdia. Precisamos orientar essas ovelhas. Precisamos ter sempre uma palavra de ânimo a elas. Precisamos, inclusive, olha lá o pastor Paulo Azevedo ouvindo, aleluia, grande amigo. Precisamos, inclusive, preparar o alimento a ser servido a essas ovelhas. Alimento de qualidade, alimento que realmente possa supri-las. Não só com uma palavra de ânimo, um abraço, uma oração, mas a palavra de Deus que deve ser ministrada a essas ovelhas. E vamos iniciar falando nisso em João 10, 14, 15. Tem alguns textos que eu gostaria de citar aqui. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Olha que importante já essa palavra, é a primeira delas. Mas o livro de João, bem-vinda a pastora Sulamita também, do Rio de Janeiro, esposa do pastor Paulo. O livro de João tem vários textos que falam da ovelha e do pastor, e do cuidado do pastor com a ovelha. Então aqui ele cita que ele conhece as ovelhas e por elas ele é conhecido. Será que você de fato conhece o seu pastor? Será que você de fato tem conseguido valorizar o seu pastor? Saber da importância dele na sua vida? Saber do valor que ele deve ter para você, da prioridade que deve ser ele na sua vida? Continuando. Assim como o Pai me conhece, o Pai conhece a mim,
também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O Filho, dizendo de conhecer ao Pai, e dizendo mais, que doa a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor é aquele que doa a vida pelas ovelhas. E o nosso Senhor doou a sua vida por mim e por você, por nós. Ele fez essa doação. E às vezes, nós como ovelhas do rebanho, não temos focado na doação das nossas vidas pelo reino de Deus, na entrega do nosso tempo, na entrega daquilo que nós temos como benefício, do nosso dízimo, da nossa oferta, de uma cesta básica, de um abraço, de uma oração. O que é que eu tenho feito para somar no rebanho do Senhor? Eu faço parte dele. Qual tem sido o meu trabalho desenvolvido ali? O Senhor tem podido contar com a minha dedicação? Não, eu não tenho tempo de fazer nada pela obra de Deus. Procure administrar melhor o seu tempo, porque a palavra de Deus diz lá em Mateus, primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. Se você não tem administrado o reino de Deus em primeiro lugar, você está fora do padrão. Tudo aquilo que nós conquistamos, onde a palavra de Deus, onde o reino de Deus não é prioridade na nossa vida, tudo isso vai ser temporário. Isso não é bênção. Você lá na frente vai poder observar que aquilo que você está fazendo é como se você jogasse num saco furado, como a Bíblia diz. Por quê? Porque não tem rendimento de fato, não tem resultado duradouro. Quando nós fazemos para o reino de Deus, nós fazemos em amor, nós fazemos em dedicação, nós fazemos com o coração rendido a Ele, nós tiramos parte do nosso tempo como prioridade para Ele. Nós temos falado sobre isso, sobre devocional, nós temos falado sobre tempo de oração. Que tempo você tem disponibilizado para o Senhor, como ovelha deste rebanho? Qual é o seu tempo? Talvez hoje seja um tempo onde as pessoas, eu tenho visto assim muitas pessoas enviando solicitação de amizade. As pessoas estão desesperadas para trabalhar, porque muitas perderam o trabalho, perderam a clientela. Mas eu quero dizer para você, meu querido, continue firme na fé. Se Jesus não estiver à frente do seu trabalho, você não vai prosperar. Se Jesus não disser amém para aquilo que você está fazendo, as portas não serão abertas novamente. Pergunte ao Senhor, como recomeçar, Senhor? Não se desespere, não mergulhe de cabeça, não atropele, não passe por cima de pessoas, de sentimentos, para poder recomeçar a sua vida. Deixe o Senhor te conduzir sempre. Ele é o bom pastor. Ele deve dizer para você como fazer. Mas priorize, primeiro fale com Ele. Primeiro ore a Ele para recomeçar. Se você fala para mim agora, mas eu estou no zero, portas fechadas, tem várias pessoas que estão aqui, que tem comércio, que tem um trabalho, que vive disso. Priorize o reino de Deus. Priorize. Grandes coisas o Senhor está tratando com cada um de nós essa quarentena. As portas foram fechadas. Nós estamos de portas fechadas na nossa casa. Nós olhamos as portas fechadas lá fora. Todos dentro de casa. Você vai recomeçar de que forma? Você vai depender de quem? Ah, mas eu vou planejar, eu vou fazer um novo projeto. Sim, isso é bênção. Mas o Senhor tem que aprovar esse novo projeto. Mas você tem que colocar diante dele esse novo projeto. Mas você deve perguntar a ele, Senhor, eu devo caminhar na velocidade que eu caminhava quando eu estava fora da quarentena. Mas eu devo continuar com o mesmo tempo que eu tinha com o Senhor na época onde eu estava no meu trabalho, no dia a dia. Aquilo que eu fazia, Senhor, era compromisso de ovelha. Era dedicação de ovelha. Eu tinha tempo de qualidade com o Senhor. Eu era fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Eu atendia o pobre e a viúva como missão de cada um de nós. Como temos nos portado hoje? Será que vamos retornar depois da quarentena com as mesmas práticas? Melhores do que estamos hoje? Conseguimos tirar isso como aprendizado nas nossas vidas?
Ore a Deus, queridos, como vai ser o recomeço. Lembre-se disso. Se Ele não estiver no controle da sua vida, a bênção não virá. Você vai começar com a sua vontade, o seu eu direcionando a sua vida, não será bênção. Em tudo o que você fizer, em tudo que você colocar a sua mão, a bênção virá quando você é conduzido por Deus, quando a ovelha realmente faz parte do aprisco, do rebanho do Senhor. João 10, 27, mais uma palavra que eu quero citar, saudando também a minha querida Eli, saudades, viu, amada? A Mauri, Marcelo, que também está conosco, bem-vindo. Daíbe Marília, bem-vindo, querido pastor. Bom ter vocês conosco. Eu quero citar ainda mais um texto de João 27, 10, 27, que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu pontuei isso em 3 pontos. O primeiro dele, bem-vindo também, Armando, meu primo querido, a paz, seja bem-vindo. É o primeiro ponto que eu quero frisar aqui. Ouvem a minha voz. Você tem ouvido a voz do Senhor? É aquela voz que você tem ouvido falar com você? Porque aquele que ouve a voz dele e que tem o hábito de ouvir a sua voz, identifica. É o Senhor falando comigo. É importante demais nós identificarmos a voz de Deus. Nós conhecemos a voz dos amigos, dos familiares, falando ao telefone, falando no WhatsApp, mas e a voz de Jesus? Você tem ouvido essa voz? Nesse tempo de quarentena, você tem conseguido ouvir a voz do Senhor quantas vezes? Nós estamos praticamente há mais de 2 meses nessa quarentena. Quantos dias você parou para poder ouvir a voz de Deus? Para falar com Ele, mas para parar e ouvi-lo. Você tem identificado essa voz? A palavra dele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Importante. A verdadeira ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. E ela identifica em todo o tempo. É uma voz inconfundível. A voz de Deus, quando soa em nossos ouvidos, ela é inconfundível. É uma voz poderosa. É uma voz que penetra em nós e que petrifica a nossa vida e que nos gela e que nos dá uma sensação assim de êxtase, de alegria, de prazer de estar ouvindo a voz do nosso Pai. Essa é a grande diferença. Segundo ponto, ainda nesse texto de 10, 27 de João. Eu as conheço. Ele está dizendo que conhece. A palavra de Deus diz que ele conhece as suas ovelhas. E certamente ele conhece. Ele identifica cada ovelha. E posso dizer para você que nós somos milhões e milhões e milhões. Ele conhece a cada um. Ele chama cada um de nós pelo nosso nome. Ele nos conhece por nome. A Bíblia diz que ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Eita Deus maravilhoso. Aleluia. Esse é o nosso pastor. Que sabe tudo de nós. Que conhece o que vamos dizer antes de abrirmos a boca. Olha a grandeza desse pastor, o cuidado que ele tem com cada ovelha. Ele sabe o preço que ele pagou por cada uma que foi gerada. A ele toda a honra e toda a glória. E ele identifica cada um de nós em meio a milhões e chama-nos pelo nome. E o terceiro ponto, e elas me seguem. É aí que eu quero focar, a nós como ovelhas do rebanho do Senhor. Temos seguido a Ele, temos buscado estar perto dEle. Ele diz que nós o seguimos. Muitas vezes nós escutamos a voz do pastor. Ouvimos o pastor falando, mas não estamos atentos à voz dele. Não nos submetemos ao que ele está dizendo. Não permitimos que ele fale aquilo que nós precisamos ouvir. Por quê? Porque o pastor sabe o que é melhor para a ovelha. Existem ovelhas que não se submetem aos seus pastores.
Existem ovelhas que muitas vezes ouvem a voz do pastor, mas não obedecem. Querem andar pelas suas próprias pernas. Querem caminhar por onde entender que é melhor. E tem mais. As ovelhas, quando elas estão lá na pastagem, no meio do rebanho, elas estão sempre muito juntinhas. Elas andam sempre juntinhas. Às vezes, acontece de uma ovelha se dispersar do grupo, se dispersar do rebanho. Mas o que é que leva uma ovelha a se dispersar do rebanho? A distração, a falta de concentração, a falta de atenção àquilo que ela está fazendo. Eu preciso estar centrado naquilo que Deus está falando comigo. Eu não posso me distrair. Eu não posso voltar os meus olhos para outro lado se o Senhor está focando ali, conversando-me, conduzindo-me, dirigindo. A ovelha, quando ela se distrai lá no meio do rebanho, ela certamente se afasta. Ela certamente se afasta. E ela começa a querer buscar outros alimentos fora. Ah, aquela pastagem ali parece que está melhor, parece que está mais verdinha. Parece que aquela pastagem está mais fresquinha. Aí eu vou dar uma fugidinha até lá. Eu vou comer naquele pasto ali. Eu vou me alimentar daquele pasto ali. E é onde ela corre risco. Todas as ovelhas que se afastam do rebanho, ela corre risco. Ela está só. Ela está desprotegida. Ela pode ser atacada por um lobo. Ela pode ser morta por um lobo. Como nós temos visto muitas pessoas que se afastam da presença do Senhor e têm dificuldade depois em retornar. Por quê? Bem-vinda, Elisa, querida. Bom ter você aqui. Alessandro também. A ovelha que permanece junto do rebanho, ela está debaixo da proteção do pastor, do cajado, do cuidado do pastor. É importante saber disso, que o cajado do pastor, ele tem até uma curva na ponta. Por quê? Para trazer a ovelha para perto quando necessário. E o pastor, a Bíblia diz que ele usa vara e cajado. Ele usa vara quando necessário, para tocar nas ovelhas e para chamar a atenção dessas ovelhas, onde elas precisam estar atentas. Você está se afastando, você está se distraindo do propósito de Deus, você está buscando outros caminhos, outros alimentos, outras pastagens. Você faz parte desse rebanho. Por isso é importante nós focarmos no rebanho onde estamos e estarmos atentos para caminhar junto. Porque quando nos distraímos, temos riscos de sermos atacados pelo lobo, de cair na ribanceira, de estar desprotegido. Onde o Senhor te plantou, é ali o seu lugar de servir a Ele. Que você esteja atento a isso. A sua dedicação junto do rebanho, com aquilo que Ele colocou a você para fazer, faça. Com os talentos que Ele te concedeu, use desses talentos para a glória dEle. Para fazermos parte do rebanho do Senhor Jesus, nós precisamos adorá-lo, servi-lo, estarmos juntos em todo o tempo, de prontidão para o que for necessário. Você tem sido ovelha de fato? Você tem feito parte deste rebanho? A ovelha é o único animal que não faz barulho para morrer. A ovelha é o único animal que não reclama quando ela é sacrificada. Ela vai para o matadouro em silêncio. E ela se posiciona como alguém submissa. Você tem sido submissa ao Senhor? À vontade dele, ao querer dele, ao desejo dele, ao ministério que ele colocou nas suas mãos para fazer. Você tem identificado o que é que o Senhor te mandou fazer, onde você está? O Senhor tem falado com você e você não tem ouvido a voz dele muitas vezes. Porque aquilo que o Senhor está te mandando fazer não é o que você deseja fazer neste momento. Tenha certeza disso. A palavra dele disse, eu acabei de falar esse texto, o Senhor conhece as suas ovelhas, mas a ovelha precisa conhecer o seu pastor. Como você tem se portado junto do seu pastor?
Você tem somado ao rebanho? Você tem gerado outras ovelhas? Quem gera ovelha é ovelha. Quem gera ovelha não é o pastor das ovelhas. Quem gera ovelha não é o bode. Quem gera ovelha é a ovelha. Lembre-se disso. A ovelha é aquele que está submisso à vontade de Deus, disponível. A ovelha é aquele animal que, independente da circunstância, da dor, do sofrimento, se submete ao querer de Deus. Bem-vinda também, Helena, Lalaide, bem-vinda conosco. Isaías 53:7 é mais um texto que eu quero citar aqui. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada e não abre a sua boca. Esse nós estamos falando agora. Você consegue identificar que é o nosso pastor. É aquele que foi conduzido ao matadouro, calado. Foi açoitado, foi cuspido, foi maltratado, foi humilhado. E ele continuou ali calado, submisso ao querer do Pai. Será que nós temos feito isso? Às vezes nós temos feito alguma coisa na igreja e qualquer coisa que acontece, nós já reclamamos, já murmuramos, somos feridos porque o irmão olhou torto para mim, porque o pastor, a pastora não me cumprimentou a hora que chegou, porque não falou comigo neste momento. E nós, como é que temos nos portado diante de Deus? Precisamos nos lembrar disso. Ele, em silêncio, foi humilhado, açoitado, pregado numa cruz e morto, calado. Será que nós temos sido a ovelha ali daquele rebanho que tem de fato estado junto, somando em oração, somando em serviço, somando em dons e talentos que o Senhor tem nos concedido? Bem-vinda, Fabiana Galvão. Bom ter você também conosco aqui. E o último texto que eu quero deixar para você hoje, que está em João ainda, de 7-9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Você precisa se lembrar que Jesus é a porta. A palavra dele diz que ele é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Não tem outro, ele é a porta. E nós precisamos buscar essa porta. Nós precisamos buscar esse Senhor, acima de todas as coisas. E o que é mais importante ainda lembrar, que aquilo que veio antes dele eram ladrões que roubavam e salteavam. Quando nós estávamos lá antes de Jesus, aquilo que nós recebíamos, que muitas vezes éramos enganados por coisas mentirosas, por situações de engano que nos satisfaziam momentaneamente, por mentira, por uma vida enganosa de aparência. E Jesus nos resgatou. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. É a palavra dele que diz isso. A decisão de aceitar Jesus não é nossa. Antes ele te aceitou, te escolheu, te tomou para estar junto desse rebanho. Por quê? Você sabe por quê? Você tem pensado qual é o propósito de Deus com tudo isso? Talvez você tenha uma história não tão de tanto lixo, uns mais, outros menos. Cada um sabe das práticas que teve lá atrás no passado. Mas isso não importa mais. A Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás. Tudo já se fez novo. O Senhor fez uma nova história para você. Por quê? Qual é o propósito? Qual é o propósito dessa nova história que Ele escreveu para você? Quando Ele te trouxe para fazer parte do rebanho dEle. Lembre-se disso. O Senhor é aquele que conhece a sua ovelha. Mas é muito importante que a ovelha conheça o seu pastor.
Reflita sobre isso. Qual tem sido o seu papel junto do rebanho que o Senhor te colocou? Você tem sido mais um a criticar, mais um a acusar, mais um a comentários desnecessários, a fofocas, a discórdias, dissensões? Ou você tem sido aquele que quando alguém chega para compartilhar alguma coisa que não edifica, você diz: irmão, vamos orar por essa pessoa. Vamos orar. Nós não temos direito de julgar ninguém. Vamos orar pela vida dela. E realmente se posiciona em oração. O que é que tem faltado em nós como ovelhas desse rebanho? O que é que nós temos tido como necessidade maior hoje, nesse tempo? De avaliar a nossa vida. Será que se nós não estivéssemos na quarentena, nós teríamos mudado tantas coisas na nossa vida? Teríamos buscado mais a palavra de Deus, a leitura da palavra, a oração, um tempo a sós com a nossa família, mais dedicação a eles, mais cuidado com a nossa casa, a nossa vida como um todo. Paz, amada Nadjane, bem-vinda. Será que nós, se não estivéssemos trancafiados dentro de casa hoje, teríamos conseguido avaliar o ativismo que tem dominado as nossas vidas? O ativismo que não nos deixa ter tempo com os nossos filhos, ter tempo com a nossa família, ter tempo na obra de Deus, ter tempo no ministério. Quantas pessoas que dizem assim: eu não quero fazer nada no ministério porque eu não tenho tempo para isso. Reveja os seus conceitos hoje, porque o Senhor nos mostrou que Ele nos para quando Ele quiser. Não é esse o propósito dele. Certamente o Senhor não se alegra de nos ver todos agora parados em casa. Mas Ele é aquele que sinaliza para você hoje: quando eu quiser, eu cesso a sua agenda. Quando eu quiser, eu fecho a sua agenda. Aleluia! E eu te digo que eu sou Deus que conduzo a sua vida. Ele é aquele que conhece a sua ovelha. Ele sabe do propósito do seu coração. Nós já vamos estar encerrando neste momento, mas que você esteja atento, abrindo a sua agenda novamente, para quando voltarmos à quarentena, coisas novas o Senhor fará. Algo novo e tremendo o Senhor vai operar na sua vida. Algo novo e soberano vai acontecer no seu ministério. O Senhor vai derramar. Grandes obras Ele fará, grandes coisas Ele fará, vidas serão resgatadas, você será um reprodutor, um ganhador de almas, um pescador de almas, um gerador de ovelhas, em nome de Jesus. Precisamos sair da zona de conforto, precisamos sair do comodismo. O povo de Deus está parado, a obra de Deus está aí parada, paralisada, e as vidas estão morrendo sem conhecer a Jesus. Cada pessoa que tem ido, que tem sido sepultada, cada pessoa que tem estado no leito de hospital hoje, eu fico muito preocupada. Senhor, será que Ele te conhece? Porque quando ele está lá num leito de hospital, quando ele está ali com uma sentença de morte, muitas vezes, nós não podemos entrar. Nós não podemos mais falar de Jesus. Mas hoje, ainda há tempo. Vamos nos mobilizar. Vamos sair da zona de conforto. Vamos saciar a fome daquele que está faminto com um prato de comida. Mas vamos saciar a fome espiritual daquele que está faminto porque não tem ouvido a voz de Deus. Você, ovelha, que faz parte desse rebanho, se levante, se posicione, porque o Senhor vai requerer de cada um de nós. A ovelha que gera ovelha é a ovelha que conhece o pastor, que faz parte de fato do rebanho. Amém? Quero orar por você agora e quero pedir que você reflita nessa palavra, porque Deus falou comigo tremendamente através dela.
que nós possamos ser balançados com essa palavra, mobilizados com essa palavra. Não é tempo de ficar de braços cruzados. Não é tempo de dizer não estou nem aí. Não posso fazer nada. Não posso carregar o mundo nas minhas costas. Realmente não posso. Mas eu posso fazer por aqueles que Deus tem trazido tão perto de mim e que eu não tenho visto. Amém? Vamos orar, queridos. Baixe a sua cabeça neste momento. Ó Deus amado, Deus querido, poderoso, grandioso nas nossas vidas. O nosso bom pastor, o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, ó Pai. Ó Deus, muitas vezes temos feito parte desse rebanho, mas não temos sido úteis nele, frutíferos nele. Não temos realizado a boa obra que o Senhor tem esperado de nós. Não temos conseguido produzir com os dons e talentos que o Senhor tem nos concedido. Ó Deus, eu te peço nesta noite, Pai, que o Senhor possa visitar os corações de cada um que estão conosco. Fala, Senhor, aos corações. Tira, Senhor, a cada um de nós do comodismo, da zona de conforto, da preguiça, do marasmo. A Bíblia diz que a preguiça é algo que o Senhor condena. E o comodismo, e a prática que muitas vezes distancia-nos da sua presença e que temos vivido dentro das igrejas. Senhor, nos alcança com misericórdia neste momento, transformando as nossas vidas, Pai, restaurando o nosso interior, arrancando o lixo, a sujeira, o orgulho, a inveja, a fofoca, os comentários desnecessários, acrescentando alegria, paz, refrigério, o serviço, o desejo de servir, o desejo de estar disponível, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos neste momento a permitir, Senhor, que a liberdade do Senhor agir em nós seja total. O domínio do Senhor em nós seja total. A honra e a glória sejam dadas ao Senhor. Que quando nós recebemos um elogio por algo que nós fizemos, que nós possamos nos lembrar que foi o Senhor quem nos concedeu esses talentos e que eles devem ser usados para a glória do teu nome, para glorificar ao teu nome, para alcançar as vidas, para repassar esse talento, para multiplicar isso em amor na vida de outras pessoas. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, transforma o nosso interior. Estamos ainda em quarentena. E o que é que tem acontecido em nós nesse tempo? Será que é só um tempo de viver sentado, de viver deitado, de dormir, de ouvir música? Senhor, que tempo tem sido esse para nós? Será que o Senhor tem se feito presente nas nossas vidas nessa quarentena? Temos nos alimentados da sua palavra, mas nós não só alimentados e engordados na fé, mas que sejamos multiplicadores dela. Em nome de Jesus, Senhor. Trabalha no nosso interior. Em nome de Jesus, ó Pai. Oramos neste momento por cada família que está conosco. Clamamos, ó Deus, por cada lar neste momento. Visita os corações dos pais aos filhos, dos sacerdotes aos filhos. Que o Senhor possa ir alcançando agora as famílias, derramando sobre eles uma nova unção, derramando sobre eles um novo óleo, sendo o Senhor o motivador dentro do lar, e que nós possamos viver o amor do Senhor em todo o tempo, começando dentro da nossa casa. Eu abençoo em nome de Jesus a cada lar, a cada família aqui presente, a cada pedido de oração que elas têm colocado no teu altar. Levanta, Senhor, este povo, levanta, Senhor, este rebanho, e que sejamos unidos para juntos multiplicarmos o seu reino, Pai. Em nome de Jesus também oramos pela vida da Helena, essa bebê que está enferma em tratamento de câncer. Ó Deus, que o Senhor possa alcançá-la, tocar na sua vida, sustentando ela, renovando as suas forças, ó Pai. Também te peço, Senhor, pela vida da Laide. Também é uma pessoa que está com câncer, fazendo tratamento de quimioterapia.
precisando que suba as resistências, com a plaqueta muito baixa. Deus, que o Senhor venha tocar na vida dela, que o Espírito Santo alcance essa vida, em nome de Jesus. Vai tocando agora na vida dela, ó Deus de poder, ó Deus de graça. Eu te peço também pela Benedita, é uma senhora de 86 anos. Ela é mãe de um irmão nosso aqui de Paulínia, que foi ontem internada com suspeita de Covid e que está no isolamento, que está afastada dos familiares por 14 dias. Deus, que o Senhor coloque a sua mão sobre esta amada. Alcance a sua vida, resgata ela, Pai. Em nome de Jesus, passa sobre ela agora, derramando a cura do Senhor. Em nome de Jesus, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus te abençoe, guarde você, a sua casa, a sua semana. Patrícia Breda, que prazer, a minha pastora aqui comigo. Bem-vinda, minha pastora. Poxa, tô sentindo só falta aqui, hein? Bom ter você conosco, viu? Que alegria! E muita coisa eu tenho aprendido no decorrer da minha vida com o Senhor, com você. Você é meu referencial, viu? Te amo muito. Amo a cada um de vocês também. Um beijo no coração. Nos vemos na próxima semana, na quarta-feira, às 19 horas, com mais um culto de estudo. Em nome de Jesus. Beijo no coração de todos. Fiquem na paz.